A seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva para esse sertão sofredor. O sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. A gente vê esse verde todinho aqui, que a gente chama de relva, gramíneas, nasceram em função das chuvas que caíram a partir do mês de fevereiro desse ano, 2026. E todo ano essas plantas nascem aqui, porque todo ano chove. E bastou 70 milímetros de chuvas no mês de fevereiro para que essas plantas, para que esse cimento germinasse e brotasse e crescesse. E já tem algumas plantas botando flor. Já tem flor nesses poucos dias que essas plantas, que essas sementes germinaram. E aqui nós estamos vendo um cogumelo, que é uma colônia de fungos. Aqui nós estamos vendo um cogumelo, que é uma colônia de fungos. Não é planta nem animal. Aqui nós estamos vendo essas fezes do gado. E ver essa terra removida. Porque debaixo dessas fezes, um inseto depositou seus ovos ou suas larvas. Porque ele sabia que nas fezes do animal bovino tem todo o material necessário para que sua prole, seus filhos, crescesse e se desenvolvesse aí debaixo. Tem água nas fezes. Mesmo no verão as fezes têm água, lógico. Tem nutrientes minerais. Toda a massa orgânica que constitui um animal estava aí. Então os insetos, a natureza é sábia e lhe deu essa orientação para que ele depositasse seus filhotes onde tivesse fezes do gado, porque aí ele estaria em condições de o animal crescer, nascer, crescer e se desenvolver satisfatoriamente aí debaixo. Então é isso que nós chamamos de ciclo alimentar da vida na terra. O gado bovino herbívoro come plantas, vegetais. E nas suas fezes, além de ser alimento para os insetos, alguns insetos, nos seus excrementos, é também adubação para a terra. Então tudo veio do solo e voltou ao solo. Isso se chama ciclo alimentar da vida na terra. Enquanto isso, a comunidade científica tem a ilusão que existe uma cadeia alimentar com duas extremidades no vazio. Nasce em algum lugar, começa em algum ponto e termina em outro ponto. Na realidade isso aqui é contínuo. É um ciclo contínuo, porque aí também tem micro-organismos. Então animais, vegetais, micro-organismos, solo, fazendo um ciclo alimentar. O solo está se alimentando porque está se nutrindo do que o bovino tirou da terra para se alimentar. A gente vê aí o inseto, então a gente sabe que é resultado, essa remoção de terra é resultado do inseto que cavou por debaixo das fezes para poder ter todos os ingredientes para que pudesse se reproduzir e a sua reprodução pudesse se reproduzir também. Então é um ciclo contínuo. Como a gente disse que tudo aqui nasceu em função das chuvas recentes desse ano de 2026, porque a maioria das plantas não existiu aqui.
essas plantas rasteiras, mas existiam os arbustos. E existiram as árvores, mesmo sabendo que os arbustos e as árvores, na época do verão seco, elas liberam as folhas para diminuir a dependência da água que não existe no solo, porque a planta e os animais necessitam de água todos os dias. E nós estamos então caminhando aqui no resultado de uma chuva que aconteceu há cerca de um mês. E de lá para cá, outras chuvas aconteceram, embora com grande intervalo de até 20 dias entre uma chuva e outra. E mesmo assim, as plantas aqui já estão adaptadas a essa situação e permaneceram vivas. Mesmo essas plantas que têm curto período de vida, permaneceram vivas nesse intervalo de 20 dias entre duas chuvas, do dia 8 de fevereiro para o dia 1º de março. Mas aqui não existia alimento para o gado. Então, se caiu 110 milímetros de chuva até agora, nessa área do Brasil, de fevereiro para cá, significa que caiu 110 litros de água por metro quadrado. É como se fosse uma lâmina d'água de 11 centímetros. Então essa água foi batendo aqui, como é um chão duro, não tem como ela penetrar. Porque fatores que fazem a água penetrar no terreno para formar os lençóis subterrâneos são, primeiro, a raiz das árvores. Porque são raízes compridas, com até 20 metros de comprimento, enfiadas no chão. Elas funcionam como um cano para que a água da chuva precipitada na superfície da terra, onde está a planta, corra entre a raiz e o chão. Então a raiz facilita a infiltração de água no chão para formar lençóis de água subterrânea. Como aqui vem mantido sem vegetação, árvores e arbustos, se não há centenas de anos, pelo menos há dezenas de anos, isso aqui vem mantido nu, sem vegetação permanente, essa água não se infiltra no chão. E o que vai acontecer? Esse chão vai ficando cada vez mais impermeável, duro, rígido. E a água da chuva não entra para formar lençóis subterrâneos. Não adianta, vamos cavar um poço tubular. Porque se tiver água, aí a 40 ou 50 metros de profundidade, é salgada. Por que é salgada? Porque não está recebendo o suprimento de água das chuvas. A chuva é a única fonte de água doce na terra. É água doce no estado líquido. E aqui a gente vê o arrastamento que esses 110 milímetros de chuva conseguiu fazer nessa baixada que agora seria uma calha de um riacho. Só que é um riacho seco, só tem água no momento da chuva. Essa água vai escorrer, quando a chuva parar, acabou. Não tem água corrente. A gente vê que aquele cavou até o chão duro. A água tem feito essa força. Quando, por exemplo, cai uma chuva de 100 milímetros aqui, em 24 horas, esse riacho fica de cabeceira a cabeceira de água corrente. Porque não tem como prender a água num terreno desse, desprovido de vegetação. E onde já não existe nem solo, aí é o subsolo duro, rígido, que já não nasce plantas e as plantas que nascem nem conseguem crescer. Fica aí com um máximo de 8 centímetros de altura. Mesmo estando já com a idade avançada. Vamos dizer, uma planta que pode durar 180 dias. E essas plantas já teriam alcançado um tamanho ideal de uma planta adulta. Desde que recebeu chuvas e germinou a semente. Então aqui, tudo isso aqui é um problema grave para o clima que foi produzido pelo homem que fez esse desmatamento absurdo. E a gente sabe que o vegetal é o quinto elemento da natureza, tal é seu comprometimento com os elementos da natureza. Por quê? Porque o vegetal precisa de água todo dia, precisa de luz solar todo dia. E a gente sabe que tem o dia e tem a noite. Precisa de ventilação todo dia. Só que ele nasce num lugar que fica preso ali, fixo.
não consegue, não tem sistema de locomoção como os animais. Por isso que o vegetal, e aqui é um fungo, aqui é um cogumelo, a colônia de fungo, que também é ser vivo, faz parte do reino dos micro-organismos. Tudo é vida e tudo vai depender dos elementos que são luz solar, energia luminosa e calorífica do sol. Vai depender de água no estado líquido, água doce, porque nós temos também a vida de água salgada nos oceanos. E a vida salgada dos oceanos não sobrevive aqui na água doce. Da mesma forma, a vida de água doce, a exemplo do homem, não consegue viver na água salgada. Por isso que quando o homem encontra um poço tubular, e a maioria dos poços tubulares aqui no Rio Grande do Norte tem água salgada, ele chama de salobro, mas tem sal. Numa quantidade que o homem não pode suportar, o seu organismo não suportaria beber água salgada. Vai acabar com rins e outros órgãos. Então tem esses poços aqui com até 70, 100 metros de profundidade com água salgada. Só que além de ser de baixa vazão, ela é imprópria para a vida aqui fora dos oceanos. Então o homem tem que instalar um equipamento chamado dessalinizador. E mesmo assim, para cada 1000 litros de água, o homem tira apenas 350. Se alguém disser que é água pura, potável, é claro que o homem que está vendendo o produto, o equipamento, vai dizer isso, mas é impossível ser água, porque a única água potável que existe aqui é a água da chuva. Como a gente já disse em outros vídeos, a água da chuva sim, é cristalina, inodora, insípida, não tem sabor, não tem cor. Quando bate na terra vira esse lixo todo. Aí a gente chega aí então no Juazeiro, que nasceu aqui na margem desse riacho. E a gente sabe que o riacho veio primeiro do que ele, porque um Juazeiro desse não tem mais de que 50 anos de existência. E esse riacho já está aqui há milhões de anos, se não milhares. E a raiz do Juazeiro foi procurar a água que passa aqui no riacho. E algumas já foram cortadas pela correnteza. Então, embora o vegetal não tenha sabedoria, mas a própria natureza encarregou o vegetal de buscar os recursos, mesmo estando preso no lugar. Fixado na terra, ele já escolheu o lugar para nascer e viver de acordo com os elementos que estavam disponíveis. Então a gente vê que tem raiz de juazeiro aqui fora com 5 metros de comprimento. Então podemos afirmar categoricamente que essas raízes estão sendo beneficiadas por encontrar sempre alguma umidade que outras plantas não teriam. Essas plantas pequenininhas, que é a relva, gramíneas, elas não têm raízes mais do que de 5 centímetros. Então elas vão morrendo porque não vai ter água na superfície da terra, porque a evaporação é feita a partir da superfície do terreno. O juazeiro não pode estar aí a 40 centímetros a mais, até 2, 3 metros de profundidade, a umidade, suas raízes chegam lá. Então a natureza dá essa competência para que a planta, mesmo não sendo um ser racional, como nós, ela tenha esses recursos de buscar a água onde ela está. E é por isso que a planta é o quinto elemento da natureza, porque todos os elementos da natureza na terra, o seu equilíbrio dos valores dos elementos depende da planta. A planta é que vai se encarregar, que é um recurso natural, para que tenha luz solar na medida certa, ventilação na medida certa, para que tenha água no solo na medida certa, para que crie os lençóis de água subterrânea, como a gente diz,
E até a chuva tem a ver com a cobertura vegetal do lugar. Porque a planta evapora, transpira, respira. E a planta, 1 m³ de massa vegetal, utiliza 5 litros de água por 24 horas para o metabolismo. E mais 5 litros de água que ela participa. A planta é um elo do ciclo alimentar, do ciclo da água. Então ela participa da água da atmosfera, da formação de nuvens. A planta participa da formação de nuvens, como a gente disse, no processo de respirar, transpirar. A planta participa da água do solo, porque quando não tem água no solo, a planta tem que liberar água pelas raízes, que é para poder colher nutrientes minerais. Então a planta é o principal elo do ciclo alimentar, do ciclo da água na terra. Além de ser o principal elo do ciclo alimentar. Porque, como a gente disse, tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. E quando nós falamos nós, não é só o homem, não. Todo o reino animal depende do vegetal. E o vegetal, portanto, como é o quinto elemento da natureza, nós podemos dizer que todos os seres vivos, inclusive os micro-organismos, dependem do reino vegetal, da cobertura vegetal. E quando a gente fala isso, nós estamos ali o gado, bovino, pastando, comendo essas folhas verdes, essas plantas verdes, que é o alimento do gado, que ele é bívoro. Plantas que não existiam em janeiro de 2026 e só estão aqui por conta das chuvas, que é água doce no estado líquido. O quinto elemento da natureza, importante, sim senhor. E tudo vai depender do homem, porque o homem é que é o único ser inteligente na terra.